Estamos aqui hoje com Marcela Ceribelli, minha amiga, a louca dos signos. Planetas regem a nossa vida? Vamos falar sobre isso hoje. Vambora. Marcela, eu sou um cético esotérico, sabe? Eu acredito num monte de coisa, eu faço leitura de tarô, mas ao mesmo tempo eu duvido de tudo. Então, às vezes muitas coisas chegam até mim e eu falo, quântico, acho que não acredito não. Então eu tenho muito essa coisa, eu sou das artes, então eu acabo me envolvendo muito com esse lado místico e eu te propus uma questão aqui hoje, né? A gente selecionou alguns mapas astrais de alguns artistas. Você estudou um pouquinho esses mapas astrais e a gente vai discutir um pouquinho esses mapas astrais hoje. Mas antes disso, eu queria que você falasse, quem é você na fila do pão? Então, eu hoje sou estudante de astrologia, mas assim, quando a astrologia chegou até mim, não foi de uma forma profissional. Eu comecei a me interessar pelas pessoas e aí eu ia procurar saber o signo delas, ao invés do nome. A louca dos signos. Era completamente. E as pessoas me chamavam dessa forma também, e eu nem ligava. Mas assim, na minha faculdade, acho que começou mais na faculdade, eu já sabia, tipo, o signo de todo mundo, todos os alunos, todos os professores, alunos de outras turmas, e isso foi virando uma compulsão. Até que eu virei, cara, calma, eu gosto muito de astrologia, então eu vou fazer uma formação. Aí agora eu tô fazendo uma formação, já tem 2 anos, e ainda faltam uns 2 anos pra terminar. E a Marcela, gente, ela não é estudante de arte. Não tem ela nada de arte. não é formada em artes, ela sabe assim o básico do básico, e por isso que eu gostei muito dessa ideia de dar alguns mapas astrais de artistas pra ela, porque uma vez a gente tava conversando sobre arte, ela ficou assim, meu Deus, eu não sei nada de arte, você sabe tanta coisa, tô encantada. E daí eu falei, cara, então é o máximo, porque eu acho muito interessante esse papo de astrologia, você acha muito interessante o papo de artes, então por que não trocar? E eu mandei um mapa pra ela de um artista que é famosinho até, vocês devem conhecer, o Salvador Dalí. O que você achou do mapa do Salvador Dalí? Eu vou abrir o mapa aqui rapidinho pra poder ir olhando. Tá, eu vou colocar na tela pra galera acompanhar. Se você quiser, se você estuda astrologia também, você pode acompanhar em casa, daí você diz se concorda ou não. E eu separei alguns pontos que eu considero básico, né? Porque a gente poderia levar umas 3 horas lendo. Mas eu separei o Sol, a Lua, o Ascendente e o meio do céu. Eu separei o Sol porque o Sol fala da essência, o Ascendente porque é como as pessoas veem, a Lua porque ela fala de como o artista sente, e o meio do céu, que é mais ou menos a projeção dele pro futuro, né? O propósito dele. Exato. E aí eu separei esses tópicos. Mais ou menos isso sobre todos os autores. Todos os será que isso daí vai dizer alguma coisa do trabalho deles? Vai. Vamos? Então... Do tipo de arte, assim, né? Mais ou menos, parece. Tá? Então eu vou falar... Me conte que eu tô curioso. Tá, então tá. Então a gente vai falar do Dalí primeiro, né? Sim. O Dalí, ele tinha o Sol em Touro na casa 11. O que isso quer dizer? O Sol, como fala da essência, né? É como se ele tivesse uma essência muito criativa e ligada aos elementos da natureza. Porque Touro tem essa relação com os elementos da natureza. Ele é um signo de terra, que é o mais apegado, assim, às formas, sentidos, tudo que tem essa ligação com os 4 elementos. Ele é um artista de experimentação. É como se ele mexesse no formato e nas texturas. De alguma forma, ele trazia essa tônica. E como o Sol dele está na casa 11, que é uma casa de Aquário, e Aquário é um signo revolucionário, é como se ele pegasse todas essas texturas e formas que ele gostava de mexer, porque ele né, o tato, tudo que tem ligação com os sentidos, e ele quisesse retorcer aquilo, entendeu? Ele quisesse modificar, ele quisesse trazer uma tônica revolucionária para aquilo. Então, é como se ele, por exemplo, um triângulo não ia ser um triângulo para ele, ia ser tipo uma coisa bem diferente, entendeu? Ele ia modificar essas formas e as texturas. E faz muito sentido, né? Porque o Salvador Dalí, ele é um artista do surrealismo, que é um movimento artístico que fala sobre a superrealidade, né? O grande objetivo dos artistas surrealistas era explorar a mente, o inconsciente, as nossas neuroses, os nossos sonhos. Então a gente olha para o quadro do Salvador Dalí, de fato, ele nunca retrata um mundo real como a gente vê. Às vezes ele pega e transforma objetos comuns em outras coisas, transpõe sonhos para as pinturas, aqueles relógios dele derretendo, elefantes com pernas gigantes. Isso que me tocou, quando né, quando eu tava pesquisando, eu tava lendo o mapa, eu botei, sei lá, imagens, pra ver algumas imagens dele. E aí o que mais me tocou foi justamente isso. Tinha um quadro dele que vários elementos tinham pernas gigantes e você nunca viu isso normalmente, né? Tipo, um cavalo, sei lá qual era o bicho que tinha. Por que tem aquela perna, sabe? Ele modificou o formato daquilo. E isso é uma experimentação, né? Como se ele pegasse o que ele já conhece e ele introduzisse uma outra forma. E é isso pra ele transmitir o sentimento dele daquele quadro, entendeu?
É a forma que ele tem de transmitir o sentimento dele. E a esposa dele aparecia em muitos quadros, a Gala. Você acha que tem alguma coisa dessa paixão aí, doida, que ele tinha por ela? Então, tem, mas no outro ponto que eu vou falar agora, que é o ascendente. Ele tinha um ascendente em Câncer na casa 9. Então ele tem uma tônica sentimental, porque Câncer era um signo de água, né? E todos os signos de água falam de sentimento. Então, assim, é como se ele... A essência dele é o Sol, né? Que é o Sol em Touro. E como ele se mostra para as pessoas, através dos quadros ele se mostra para as pessoas, ele se mostra de uma forma sentimental. E Câncer também é um signo feminino, que fala da mulher ou fala da mãe também. Então, eu não sei dos quadros dele, mas ele pode estar relacionando com a mulher e também com a mãe ou com essa figura materna, sabe? Isso daí Freud explica. Freud é a principal influência dos artistas surrealistas, né? Quando eles desenvolvem todo o movimento, eles são muito pautados nas ideias freudianas. Então, mãe, esposa ali flertando lado a lado. Exatamente. Além de tudo, o Câncer dele, o regente de Câncer, que é a Lua, ela estava indo para a casa 9. E a casa 9 é a casa de Sagitário. Então ele traz, dentro disso, além dele mostrar esse feminino, ele tenta mostrar o feminino no que ele acredita. Ou seja, dentro do quadro dele, ele traz essa abordagem da mulher, do feminino, mas tentando trazer a tônica do que ele acredita na vida, de tipo, os conceitos dele, as verdades dele, porque Sagitário é um signo do professor, é um signo do aprofundamento, então ele mistura isso, ele aprofunda o quadro através do feminino, é como se assim ele pudesse explicar os ensinamentos dele, entendeu? Ou quem ensina pra ele. Cara, eu tô impressionado, porque muitas coisas que você trouxe sobre o Salvador Dalí são questões que a gente pode, de fato, observar no trabalho dele. Né? É interessante ver como a personalidade do artista, mesmo analisada no mapa astral, se reflete no seu trabalho. E tem uma outra artista que eu te mandei o mapa, que ela é pura personalidade, que é a Frida Kahlo. O que você tem pra falar um pouquinho sobre o mapa da Frida Kahlo pra gente? Tô assim, ó... Cara, então, foi uma experiência também ler o mapa dela, porque eu não conhecia muito realmente das pinturas em si, mas eu já tinha ouvido muito falar dela, né? Porque ela, acho que de todos que você me mandou, é a mais comum, assim, né? Entre, sei lá, as pessoas leigas. E aí, o que eu vi foi que a Frida, ela tem uma posição de Sol em Câncer na casa 11. Até parecido com Dalí, né? Porque a casa 11 também é uma casa de Aquário, que é a casa revolucionária. Então, ela traz, por ela ter um Sol em Câncer, ela traz essa questão da maternidade também para a casa 11, que é a casa de Aquário. Ou seja, ela revoluciona essa questão da maternidade, do feminino. Então, pode-se dizer que através dessa posição você vai entender que ela era uma inovação no quesito, sei lá, feminismo. Você sabe a história da Frida Kahlo? Eu sei um pouco, assim, eu sei que a Frida sofreu um acidente, né? Você sabe que ela perdeu parte do útero no acidente e nunca conseguiu ficar grávida. Pois é, eu vi alguns quadros dela que me deixaram muito chocadas, assim, porque depois de ler eu vi, tipo... Eu não lembro direito, mas era algum quadro que ela parecia que ela estava sendo aberta, né? Uma cirurgia. Ela tinha muita questão com a maternidade. Ela queria muito engravidar. E ela abortou algumas vezes que ela conseguia, mas ela acabava perdendo os filhos. Exatamente. Numa posição no mapa dela, era como se isso fosse um processo de karma dela, que ela não veio nessa vida para ter filho, mas ela insistiu muito nisso. E aí tem posição que mostra justamente essa oposição. De tipo assim, não, você veio para mostrar o seu trabalho, mas não para ter filhos. Primeiro ele se livra desse karma e depois continua. Ela trouxe essa questão do feminismo muito forte e também ela tinha uma tônica que ela tinha um ascendente leão na casa 11. Ou seja, o leão ele mostra o autoconhecimento. Ela precisava se autoconhecer, mostrar ela mesma para o mundo. E ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela tinha que impactar não só ela mesma, porque leão fala dele, como o mundo, porque ela estava na casa de Aquário. E aí eu vi que alguns quadros ela postava, ela desenhava, ela postava, tipo como se ela estivesse deitada e um espelho em cima dela. Não tinha alguma coisa assim? Foi, porque há um tempo ela ficou de cama se recuperando e foi nessa época que ela começou a pintar, que ela pediu pro pai dela pendurar os equipamentos em cima dela e ela se via no teto. Exatamente, isso era uma forma dela pintar, mas ao mesmo tempo, se você parar pra ver, o espelho tava ali, ela tava se auto-refletindo. Isso é nada mais do que leão, né? Eu tô ali, olhando, me pintando, entendeu? E ao mesmo tempo isso trouxe um impacto pro mundo. Então ela levou justamente o que ela precisava fazer, que ela trazer o autoconhecimento dela mesmo pra sociedade, entendeu? E através dessa exploração da própria personalidade, conseguir trabalhar aspectos nas outras pessoas. O próprio
ser dela conseguia mover os outros em torno de uma ideia. Exatamente, e ela trazia também uma tônica de choque, de impacto para as pessoas, né? E aí também ela tem uma lua em touro na casa 10, que mostra, e que eu fiquei mais chocada, que é o touro, ele tem uma sensibilidade aqui na região da garganta. E o que eu percebi é que ela sofreu algum acidente, que ele rompeu alguma coisa por aqui, não foi? Ela tinha alguns problemas de coluna por causa do acidente. Ela tinha que usar alguns corpetes ortopédicos para ajudarem a coluna dela a ficar reta. Então, justamente essa posição fala dessa questão, para ela tomar conta e se preocupar com essa região, porque ela tinha uma facilidade de sofrer acidente em relação a isso. E aí também mostra que ela tinha uma predisposição a cantar, ela tinha uma voz doce, ela tinha uma voz de imposição muito forte. Eu não sei se ela tinha alguma relação com isso, mas ela tinha essa posição no mapa. Então. Ela tinha um discurso muito forte, né? Ela era da juventude comunista desde a adolescência e tal, então ela tinha uma coisa de falar, de discursar, de trazer, né, essa presença. Então, é isso. Eu, assim, sendo leiga, sem saber quase nada da Frida, o que eu entendi do mapa dela é justamente essa tônica da mulher forte que quer se mostrar para o mundo e, através do retrato dela mesma, ela impacta a sociedade inteira e ela mostra todas as frustrações dela mesma de não poder ser mãe. Isso é um grande impacto, porque, né? É, tipo assim, caraca, eu quero ser atriz, eu quero ser famosa, sei lá, pintora, mas eu quero ser mãe, entendeu? Eu quero ser mulher. E eu achei isso até meio assim, toca, né, a gente, tipo, ver o quadro dela pra mim é uma coisa muito bonita, assim. E o mapa dela, de todos que você me mandou, é o mais, assim, como se posso falar, é o mais verdadeiro. Parece que tudo que tava ali realmente aconteceu com ela, sabe? Tem muita coisa que eu posso falar dela, mas, enfim, eu acho que ia demorar muito tempo falando. E é legal quando a gente está falando de astrologia, a gente lembrar sempre que a astrologia, ela não é uma coisa determinista. Muita gente acha assim, eu sou de virgem, então eu tenho que ser assim, ou isso vai acontecer com a minha vida. Não é isso que é astrologia, né? Não, então, é por isso que eu me apaixonei pela astrologia, porque se você parar pra pensar, tem pessoas que nasceram na mesma hora que você, ou que têm o mesmo signo que você, mas o mapa todo sofre uma influência de várias coisas, tanto na cidade que você nasceu, quanto o ano que você nasceu, quanto, sei lá, tem muitas influências ali. Então, mesmo uma pessoa sendo libriana com ascendente, sei lá, qual é o seu ascendente, você sabe? Aquário. Aquário com a lua. Aquário. Em Aquário, se a pessoa tiver a mesma posição que você, ela não vai ser igual a você. Porque todo o mapa vai ser diferente. E o mapa também, ele tem uma tônica de não adivinhação, ele não é adivinhatório. Então, assim, é um processo de autoconhecimento mesmo, de você ler o seu mapa, se conhecer e aplicar isso na sua vida. Aquilo não é uma verdade absoluta, sabe? É um estudo de arquétipos, a gente poderia dizer? Exatamente. Enfim, a astrologia é muito antiga, né? Então, assim, é um estudo que foi se aprimorando, melhorando, tem várias vertentes. E eu tava vendo os mapas que você estava me mandando e vi, por exemplo, o mapa do Da Vinci, que é um mapa, sei lá, de 1500, e... Fiquem ligados, vai ter mapa astral do Leonardo da Vinci lá no IGTV, logo depois que esse vídeo for ao ar. Não, enfim, e o Da Vinci, ele tem uma tônica de tipo assim, como se fosse um sábio mesmo, estudando a astrologia, sabe? E ele vê a astrologia de outra forma, ele participou de um processo do início da astrologia, assim, podemos dizer isso, sabe? Mas sem spoilers. Tá Se bom. as pessoas quiserem saber do Leonardo da Vinci, elas vão ter que ir lá no IGTV para assistir o vídeo que a gente vai postar lá, falando sobre o mapa astral dele. Então vai no IGTV, galera. Marcela, só tenho a agradecer você ter vindo aqui trazer um pouco dos seus conhecimentos astrológicos, a louca do signo. Eu que agradeço, Rô. Valeu por participar. E se as pessoas quiserem te procurar, bater um papo sobre signos, como que elas podem fazer? Podem me mandar mensagem pelo Instagram, se você quiser, depois pode... Eu vou deixar aqui anotado aqui embaixo para vocês. Isso, ou e-mail também, eu posso te passar também. Posso deixar aqui também. E aí no meu Instagram eu vou atualizando, que eu tenho várias novidades sobre yoga, meditação, enfim, comida vegetariana e vegana, isso também. Você é chefe, né, vegetariano, tem esse lado também. Marcela Ciribelli é multifuncional. A louca dos signos que faz um monte de coisa junto. E cara, muito obrigado de novo. Valeu. Gente, então olha só, esse papo ele continua, só que lá no IGTV, procurem lá, minha @Rodrigo Retica. A da Marcela eu vou deixar aqui marcado, porque ela não lembra de cabeça, mas tudo bem, as pessoas são avoadas e é isso aí. Grande beijo, galera, e tchau, tchau. Pode me procurar no Instagram, meu Instagram é Marcela, com 2 L's, Ciribelli, Ciriblla, é isso. Você pode oferecer... Hã?
Falou LLA, Cerebela. Não, eu vou deixar escrito, Marcela, não precisa se preocupar. Bota nos erros de produção. Tá. Eu retomo de onde, então?